gente vai falar sobre brinquedos. Existe um certo mito e consenso geral de que adultos não precisam de brinquedos, mas não é isso que a gente vê. Adultos adoram videogame, adultos gostam de jogar bola, só que quando a gente chega na adolescência, a gente já começa a achar que brinquedo é coisa de criança. Não, brinquedos são objetos que muitas vezes são transição afetiva de um lugar, e quando eu falo lugar, não é necessariamente um espaço arquitetônico como a casa da gente, mas é o que a casa da gente representa. Por isso que muitas vezes, quando uma criança ou um bebê começa a ir para a creche, ela tem que levar um ursinho que ela gosta. É um objeto de transição. Esses objetos, eles são muito importantes para todas as pessoas nas circunstâncias em que elas estão inseguras, de uma forma geral. Só que muito mais em situações de emergência. Então, pessoas neurodivergentes também precisam de brinquedos. Só que esses brinquedos, eles são um pouco diferentes, além de que a forma dessas pessoas brincarem também vai ser diferente. Pode ser que uma menina, você dê uma boneca para uma menina e essa menina vai balançar essa boneca. Nunca censure a forma como alguém brinca. A gente pode brincar de todas as formas. Um objeto, ele não tem uma função em si. Uma boneca não foi feita necessariamente para que você imite ela falando, andando, tendo uma família. Não. A imaginação tem que ser livre. E é um mito de que autistas não têm imaginação. Tem sim. Só que para os autistas, principalmente para a maioria, se regular com movimentos também é feito muitas vezes com o que a gente chama de STEAM Toys, brinquedos de STEAM, de movimentos repetitivos, autorregulatórios. Então, se eu movimento uma boneca dessa forma, eu estou me regulando. E eu estou me regulando com o objeto boneca, que significa, sim, alguma coisa para mim em termos de afeto, mesmo que seja só o fato dela me ajudar a me autorregular, porque é uma ajuda de fora. Existem diversos STEAM Toys, feitos para pessoas neurodivergentes, e, por favor, doem STEAM Toys, porque as pessoas neurodivergentes precisam deles. Eu vou mostrar aqui alguns. Porque nem toda pessoa vai preferir um STEAM Toy X. É preferência, gente. Assim como eu prefiro um tipo de STEAM Toy e a minha filha, que é outra autista, prefere outro tipo de STEAM Toy. Nós temos subjetividade, assim como neurotípicos. Pessoas são pessoas. Neurotípicas ou neurodivergentes, somos diferentes. Todo mundo conhece isso, que virou uma febre, né? Isso é um Poppet. Pode ser que você nem use mais o seu Poppet. Doe. Muitas pessoas autistas gostam do Poppet, porque ele tem estímulos de cor, visuais, sonoros, de textura, e ele ocupa a sua mente. Isso é um ótimo STEAM Toy e ele pode servir para várias pessoas autistas. Muitas delas gostam de STEAM Toys e desse em particular, do Poppet. Eu vou mostrar alguns outros e coisas que podem não ser exatamente STEAM Toys, mas que podem servir como STEAM Toys, como uma garrafa de água, por exemplo, porque ela tem textura, quando ela tem aquelas marcas. Como, por exemplo, isso. Isso daqui é um STEAM Toy. Eu só estou mostrando para vocês porque não necessariamente vão chegar STEAM Toys. A gente está pedindo doações de STEAM Toys, mas pode ser que não chegue. Mas pode ser que uma coisa que você vai descartar como lixo sirva exatamente para regular uma pessoa neurodivergente num momento que ela precisa de autorregulação e de um objeto para manipular. Então, esse aqui, por exemplo, ele te dá textura, ele te dá som, ele te dá movimento circular ou pendular
E ele também tem uma função de iluminação, que eu não sei se vai funcionar. Acho que não está funcionando, mas ele também pode ser uma forma circular. Lembra que eu falei da forma circular? Esse é um outro, de outra cor. Então, ele também pode servir para isso e pode se ligar a esse, fazendo uma forma maior, proporcionando movimentos que a minha filha, por exemplo, adoraria. Movimentos elípticos, torções, formas, texturas, sons, possibilidade de diminuir e de aumentar as sensações sinestésicas, sensoriais. Elas não são puramente sensações. Elas te dão uma informação para o seu cérebro e o seu cérebro traduz essa informação como uma informação de segurança ou de insegurança. E isso é muito importante para a gente entender a função de um brinquedo, de um steam toy, ou daquilo que pode se transformar num steam toy, né? Outro steam toy. Esse barulho, por exemplo, me acalma. Ele também tem a possibilidade de ocupar a sua mão e de ter textura. Existem caracóis como esse que são coloridos, que são melhores para pessoas que têm a visão hipoativa, como é o caso da minha filha. Eu tenho a visão hiperativa, então de uma cor só é melhor para mim. Lembra que eu falei dos círculos? Bolas são muito importantes em todos os ambientes. Não só para jogar bola da forma como a gente aprendeu a jogar bola, mas da forma como essa pessoa, essa criança, adolescente ou mesmo adulto vai usar essa bola. Essa bola pode significar para uma pessoa neurotípica, por exemplo, uma memória. A memória de quando ela jogava bola com os amigos num lugar que traz para ela segurança. Então, os objetos eles também trazem memória, mas para uma pessoa neurodivergente, ela pode significar pressão no corpo, porque esse corpo em crise perde a propriocepção, o sentido de onde eu termino e onde começa outro corpo, outro objeto. Onde termina meu braço? Se eu consigo passar uma bola fazendo uma leve pressão no meu corpo, eu estou ajudando essa pessoa a ter estímulos nervosos que vão lembrar ela aonde ela está e trazer ela de volta para si. Bolas são muito importantes, porque a pressão ela é muito importante para as pessoas autistas. Mesmo aquelas que não gostam de toque, podem deixar você fazer a pressão da bola, porque a sua mão ela está entre o corpo da pessoa e o seu corpo, ou seja, não é o seu corpo diretamente tocando na pessoa, mas uma bola intermedia esse contato. Pode ser que ela precise de uma forma circular que dê para ela textura e que essa pressão seja uma pressão que vá provocar o sentido de pontinhos. Não é como uma acupuntura que tem os pontos certos, mas de certa maneira é uma forma de um estímulo um pouco diferente desse estímulo aqui. Cores, novamente, também são importantes. Então, se é uma pessoa que tem
a visão hiperativa, como eu, essa bola aqui não seria mais indicada. Mas essa daqui seria ótima. Existem também as bolas menores com textura e menores sem textura, para que eu possa, pelo menos, me regular sentindo a forma circular e eu mesma pressionando contra meu corpo. Essa bola aqui, se vocês puderem ver, está escrito Saúde Mental em Movimento. Você pode pensar que uma bola não tem absolutamente nada a ver com saúde mental, né? Geralmente, quando a gente pensa na forma circular, a gente vai pensar numa bola como um objeto para jogo, um objeto de brincadeira. Mas por que essa bola está escrito saúde mental? Porque essa bola ela foi usada exatamente por uma instituição de saúde mental que trabalha com autismo, Parkinson e pessoas com Alzheimer. É uma bola que ela tem uma pequena resistência, então você consegue apertar ela. E muitas vezes uma pessoa autista tem a necessidade de sentir fortemente impulsos contra o seu corpo. E ela precisa ter essa mobilidade, ou mesmo morder. O STEAM, o movimento de autorregulação, ele não deve ser inibido, porque ele é de autorregulação, como eu já falei. Ele só deve ser inibido se ele for autolesivo ou heterolesivo. Ou seja, se a pessoa se autoferir ou se ferir outra pessoa. Para que ela, obviamente, não se machuque nem machuque outra pessoa. E ter esses instrumentos pode evitar que isso aconteça. Mesmo morder a bola pode substituir morder uma pessoa ou morder a si mesmo. Pequenos jogos baratinhos que às vezes a gente compra para dar num saquinho de surpresa de festa de aniversário. Esse é um jogo pequenininho que tem uma pequena bolinha que anda por esses labirintos e que você pode deixar a bolinha cair. Aqui, ó, aqui tá a bolinha. Isso aqui pode ser muito legal para foco e concentração e deixa a pessoa ligada dentro de si, esquecendo um pouco o caos que está lá fora ou o caos que está na vida dela naquele momento. Brinquedos são importantes, mesmo para um adulto. A gente pode oferecer também essas formas circulares elas têm barulho, elas têm luz. Dá para ver? E a minha filha, por exemplo, gosta de fazer isso com essas. Outra pessoa autista pode gostar do contato que esses fiozinhos trazem para a pele. Pode ser um contato mais suave e eu mesma posso manejar. Ou outra pessoa, porque, volto a dizer, se o toque de outra pessoa em você é invasivo, qualquer coisa que intermedie o toque direto pode ser possível. E esse a gente vai ter de várias cores. Assim como essas galinhas cheias de areia, que podem ser feitas com uma meia, que você pode encher de areia. E ela pode esticar bastante. Toma várias formas. E eu posso enrolar no meu corpo, balançar, ou mesmo olhar para essa cara dessa galinha e achar bastante engraçado.
e pensar que eu posso estar em outro lugar no momento que eu acho ela engraçada e não naquele lugar de sofrimento. Tem que saber também se essas pessoas neurodivergentes têm, por exemplo, personagens de preferência. Porque isso é uma coisa que a gente pode pegar em revistas e fazer com cartolina. E às vezes um personagem que você gosta muito também é uma referência de afeto para você. E toda referência que remete à sua subjetividade te traz de volta a você mesmo, quando você mesmo está espalhado no meio do caos. Pessoas neurodivergentes e pessoas autistas nasceram neurodivergentes, nasceram autistas e vão morrer neurodivergentes e vão morrer autistas. Isso significa que elas vão funcionar diferente, que elas nasceram com uma mente que funciona diferente da sua. Então, não julgue, não pense que em nenhum momento nada do que eu falei ou que possa vir a ser estranho para você é frescura. Lembre-se, não é frescura.